Muito boa tarde a todos. Meu grupo vai apresentar sobre indicador de temperatura. E os alunos são Vinícius Miguel, Guilherme Martins, Giovana Pires, Júlio Vieira e eu, José Roberto. Então vamos para as apresentações. Meu nome é Guilherme Martins Proti e hoje eu vou apresentar sobre o sensor de temperatura e a entrada e saída analógica ou digital. Quais são os equipamentos que têm um controle de temperatura? Que são banheiros, piscinas, geladeiras, automóveis, fornos, termocirculadores e ar-condicionado e etc. A entrada e saída digital. A entrada é tudo aquilo que tem duas posições, que é ligar e desligar. Por exemplo, uma botoeira de ligar e desligar, uma chave seletora e uma botoeira de emergência e etc. Já a saída é a mesma coisa. É tudo aquilo que tem a opção de ligar e desligar. Entrada e saída analógica. A entrada analógica, ela permite variar a tensão, que podemos usar um tipo de potenciômetro, fazendo, por exemplo, aumentar ou diminuir um motor ou uma tensão de uma luz e etc. A saída analógica é a mesma coisa. Por exemplo, uma analógica de um CLP, que eu posso colocar uma variável de forma for acelerando o motor, voltímetro, ele vai mostrar a tensão. E outro exemplo que eu posso falar, né, que é o termostato, para que ele seja ligado em algum dispositivo, para que ele forma for aumentando a resistência, ele vai mostrar a temperatura e nisso ele vai aumentando os números. Isso é a saída analógica. Pessoal, aqui é o Vinícius, vulgo Vini Lindo, e vou estar apresentando aí para vocês alguns componentes, certo? Então aqui nós temos um resistor de 220 ohms, aqui temos os LEDs, aqui temos uma placa de ensaio. Para que serve essa placa de ensaio? Essa placa de ensaio ela permite montar circuitos eletrônicos de forma muito simples, já que não requer soldagem nos contatos. Aqui também temos uma placa de Arduino, que a placa de Arduino é uma placa de programação fácil que usa a linguagem hardware. Aqui temos um LCD, que é um display muito comum, com que se adapta aos mais diversos projetos, podendo ser usado com vários modelos de placas e microcontroladores, como Arduino, PIC e etc. Aqui temos os fios condutores que usamos para ligar. E é isso. Esses são os nossos componentes da nossa programação. E eu vou deixar para a Giovana, que vai explicar a programação no próximo slide. Um abraço. Olá, eu sou a Giovana Pires e vou apresentar sobre a programação e simulação do nosso projeto de controle de temperatura. A programação do nosso projeto foi feita na plataforma Tinkercad, própria para programação e simulação em Arduino. A nossa programação foi feita em texto formato C, como pode ver. O primeiro código serve para mostrar a biblioteca do LCD e quais são os valores de suas entradas. Aqui temos algumas nomenclaturas para substituir os componentes, facilitando o entendimento da programação. Portanto, temos que sensor temp significa pino do sensor de temperatura. Alerta temp baixo substitui o LED azul, além de alertar o momento que o sensor de temperatura mostrar que a temperatura está baixa. Alerta temp alta é o LED vermelho. Diferente do LED azul, ele serve para alertar que a temperatura está alta. O pino de sensor de temperatura igual a zero significa que o sensor de temperatura está ligado na entrada. Alerta de temperatura baixa igual a 8 significa que o LED azul está ligado no pino 8. Alerta de temperatura alta igual a 13 significa que o LED vermelho está ligado no pino 13.
Temperatura baixa igual a zero está definindo que a temperatura baixa é de 0 graus Celsius abaixo. Temperatura alta igual a 40 está definindo que a temperatura é de 40 graus Celsius acima. No Void Setup, está definindo que os alertas de temperatura baixa e alta estão como saídas. Aqui colocamos alguns programas, condições para o LCD. LCD Begin 16.2 define a quantidade de colunas e linhas do LCD. LCD Print imprime as mensagens do LCD, que neste caso é a temperatura. LCD Set Cursor 0.1 muda o cursor para a primeira coluna e segunda linha, permitindo a leitura de outra mensagem. LCD Print CF imprime a mensagem do LCD, que é em temperatura em graus Celsius e Fahrenheit. Void Loop é usado para repetir a programação. O int faz a leitura da tensão do sensor de temperatura. O float 1 converte a tensão lida. Float 2 converte essa tensão lida em graus Celsius. O float 3 converte a LCD Set Cursor 01 muda o cursor para a primeira coluna e segunda linha do LCD. LCD Print imprime a temperatura em graus Celsius. LCD Set Cursor 9.1 muda o cursor para a 10ª coluna e primeira linha, permitindo outra leitura. LCD Print 2 imprime a temperatura em Fahrenheit. If serve para fazer condições. Portanto, se a temperatura for maior ou igual à temperatura alta, portanto, o LED vermelho vai acender alertando que a temperatura está alta. Se a temperatura for maior ou igual à temperatura baixa, o LED azul vai acender, portanto, alertando que a temperatura está baixa. Se essas condições não forem verdadeiras, os LEDs permanecerão desligados. Agora a nossa simulação. O LCD converte a tensão do sensor de temperatura em graus Celsius e Fahrenheit. A temperatura está estável, portanto, os LEDs continuam apagados. Quando a temperatura é menor que zero, o LED azul acende, alertando que a temperatura está baixa. Quando a temperatura é maior que 40, o LED vermelho acende, alertando que a temperatura está alta. Muito boa tarde a todos. Meu nome é José Roberto e eu vim apresentar sobre a importância da medição da temperatura e onde ela pode ser utilizada. Alguns produtos têm necessidade de estar em temperatura baixa. Um exemplo é a carne. Todo mundo sabe que a carne ela tem que estar diante de alguma geladeira ou em algum freezer entre 0 graus Celsius a 4 graus Celsius para ela não perder, porque quando ela está em uma temperatura ambiente, os micro-organismos eles ainda estão vivos e dentro de geladeiras ou freezers eles morrem nessa certa temperatura. A mesma coisa acontece com a vacina do Covid-19, que a Biotech, que é um tipo de vacina, ela tem que estar a menos 70 graus Celsius. A Moderna é menos 20 graus Celsius. A Sputnik, menos 18 graus Celsius. E a Coronavac e a Oxford, ambas, tem que estar entre 2 a 8 graus Celsius. E por que é importante essa medição? É muito importante para que esses produtos não se percam e que os clientes que estejam comprando não tenham alguma interferência na sua saúde. E aonde que pode ser feita essa medição? Nos supermercados, onde tem produtos que têm que ser resfriados, como carnes, iogurte, entre outros. Farmácias que tem alguns remédios que tem que ficar a uma certa temperatura. Hospitais também que tem esses remédios e vacinas. E entre outros lugares.
Então é isso, muito obrigado e fique com essa apresentação.